Olá, estamos começando mais um Além das Montanhas. O programa de hoje vai falar sobre o Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte e também sobre dados do relatório estatístico que anualmente é elaborado pelo Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, com apoio do Ministério Público de Minas. Estão comigo aqui no estúdio o promotor de justiça Lucas Rola. Ele é coordenador do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Está também conosco a Marilene Cruz, que é da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Igreja Católica. Muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu queria começar perguntando ao doutor Lucas como e quando foi criado esse fórum e como é que ele funciona. Bom, pois bem, né? Esse fórum, ele nasceu em 2014, né? Já temos aí uma longa estrada, né? E ele surgiu de uma demanda, né, que a gente tinha de poder estar discutindo a questão das medidas socioeducativas que eram aplicadas aos nossos adolescentes em conflito com a lei. No início, nós tivemos assim, um fluxo muito grande da sociedade civil organizada, né, que eu reputo, inclusive, que deu uma sustentação para que o fórum crescesse e se tornasse mais forte, né? O Ministério Público, através dos promotores da 23ª Promotoria Infracional, principalmente o nosso colega Márcio Rogério de Oliveira, né, que foi vamos dizer assim, o cérebro da engenharia jurídica da criação do Fórum Permanente, né? Mas a gente, como Ministério Público, já estava bastante enfronhado naquela luta de buscar melhores condições para que os adolescentes cumprissem as medidas socioeducativas e outras questões que estavam sempre aparecendo. E o fórum, né, nós tivemos então esse reforço, né? Eu me lembro da primeira reunião em 2014, no Salão Liberdade, lá da PGJ, né? E foi para nós assim uma surpresa porque o salão ficou lotado, né? E o fluxo de pessoas que vinham da sociedade civil organizada era muito maior que a área governamental, que basicamente estava sendo representada por nós da promotoria, né? Pois bem, quem chegou a fazer parte do fórum? Assim, quantas entidades, além da pastoral? A Marilene tem uma memória melhor do que a minha, com certeza ela vai lembrar, mas eram N entidades, né? Todas elas que estavam, logicamente, imbuídas na luta de melhores condições e preservação de direitos de adolescentes, né? Era realmente assim, um grupo, né, que já estava muito enfronhado, muito comprometido com a discussão dos direitos da criança e do adolescente, né? Então, e esse fórum socioeducativo, porque não se tinha uma discussão, né, com a sociedade civil sobre esse assunto. A gente acompanhava, né, como que estava o fórum, isso há muitos anos atrás, desde muito tempo, mas não se tinha. Então, com a criação do Fórum Socioeducativo, foi uma oportunidade também para se ter um olhar da sociedade civil, das dúvidas, de se ter mais conhecimento, né? Então, acho que a criação do fórum foi realmente muito importante para a participação da sociedade civil. Foi um marco, né? Foi um marco, porque nós nos apoderamos mais, né, do que significava a questão do adolescente autor do ato infracional e como estava o sistema em Belo Horizonte. Em 2014, como é que estava o sistema? Não, só para complementar, né, aquela questão a respeito dos participantes do fórum, né, a área da infância e juventude, ela sempre foi rica na questão dos militantes, né? São pessoas engajadas, né? São pessoas que se dedicam, né? Porque pode parecer simples, né, para o nosso espectador, participar de um fórum e tal, é uma coisa muito boa, né?
Mas é uma questão que leva tempo, toma trabalho, a gente tem que dedicar muito para poder também buscar soluções, né? Então, essas pessoas engajadas, né, da sociedade civil eram pessoas que vinham desde a criação do Estatuto, né Marilene? Então, essas pessoas já vinham engajadas naquela luta. E depois houve um vácuo, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, que a gente pode afirmar com certeza, né? Houve um vácuo porque as vozes dessas pessoas, então, não se podiam serem ouvidas, tá certo? Então, o fórum permitiu, então, que essas pessoas se sentassem, e eu acho que foi por isso, talvez, o engajamento da sociedade civil organizada foi muito mais que o governo, né? Porque aí já entra, respondendo a sua pergunta, né? Que em 2014, né? A gente vive, né, de conquistas e retrocessos, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue uma conquista, né? Eu, por exemplo, cheguei aqui em Belo Horizonte para trabalhar na promotoria da infância e juventude em 1999. Então, aquela época era um horror. Não teria outra palavra para definir como que era o sistema socioeducativo. Né? Só para exemplificar rapidamente, né? Era uma época em que ainda existia FEBEM. Não, existia FEBEM, né? E era uma transição entre a FEBEM e o atendimento de acordo com o a Estatuto, né? Estatuto, que nós tivemos em 1990 com o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele então possibilitou assim uma mudança radical naquele tratamento que era feito às crianças e adolescentes, né? Porque até então vivíamos na égide do Código de Menores, né? Que era um código que o juiz tutelava o tempo todo aquela criança e adolescente, ele não tinha direito a uma defesa, a um contraditório, né? E aquilo era feito de acordo com a cabeça pensante do juiz, tá certo? Então ele poderia ficar internado na instituição que era a FEBEM, por exemplo, anos e anos e anos e nada acontecia, tá certo? E o Estatuto veio, houve essa mudança de paradigma, né? E criou os atores com papéis bem definidos, né? Foi fortalecida e criada a figura do Conselho Tutelar, né? Que foi importantíssimo, porque o Conselho Tutelar era aquela instituição que se encontrava na frente de trabalho, junto às comunidades, junto às crianças, junto aos adolescentes, né? Não infratores. Né? Adolescentes, né? Os infratores, o que a gente chama em conflito com a lei, né? Ele teve o tratamento do Estatuto, né? Aí ele criou um processo para que a gente pudesse, então, ter o acompanhamento daquele menino que era trazido depois da prática de algum ato infracional. E isso foi muito importante, né? Que criou. Aí veio defesa, né? Defensoria Pública, Ministério Público. O Ministério Público, por exemplo, né? Não sei se Marilene concordaria, né? Ele recebeu basicamente um cheque em branco do legislador, né? Bastava a gente preencher e assinar para que a gente pudesse procurar políticas públicas. E eu acho que, né, nesse aspecto, né, aqui está a Marilene, que pode nos criticar com toda liberdade, né, mas nós temos feito um trabalho. Né? Para você ter ideia, naquela época, no início da década de 90, né, nós não tínhamos centros de internação em Belo Horizonte. Esse centro existia lá em Sete Lagoas. E tinha a delegacia, tínhamos a DOPCAT, delegacia especializada de orientação ao menor, né, lá na Conselheiro Lafayette, que era um horror. Que era um horror, era uma tortura mesmo, era uma coisa impressionante, né? Agora, dentro também dessa história, eu acho assim, importante a gente ressaltar o movimento da sociedade civil. Sim. E eu vou falar enquanto frente de defesa dos direitos da criança e do adolescente. A Pastoral do Menor sempre esteve também junto da frente de defesa. E nós acompanhávamos todos esses passos, sabe? Então, nós pudemos vivenciar momentos
que foram assim terríveis na vida dos meninos. E a transição, né, do Código de Menores para a concepção do Estatuto, isso é muito difícil, porque você reconhecer aquele adolescente como sujeito de direito, né, que a ele deve dar oportunidades de educação, e antes não se tinha. A questão da educação não se falava, era a punição mesmo. Né? Então, quer dizer, eu acho que foi um caminhar muito grande. E desde o princípio, a Frente de Defesa, a Pastoral do Menor, a gente sempre esteve muito junto também do Ministério Público. Quando você fala, doutor Lucas, né, da atuação do Ministério Público, realmente assim, desde a criação praticamente do Estatuto, tem sido o empenho. E o Fórum veio coroar isso. O Fórum veio coroar isso, né? E ele funciona com 12 comissões? Como é que elas são 12 estruturadas? comissões, Né? São 12, por isso que eu dividem em temas. Vamos ver. Porque só um fator importante, sabe, Laura, que eu gostaria de ressaltar, porque a Marilene falou a respeito assim, dos sujeitos de direitos que passaram a ser os nossos adolescentes. E aí houve uma certa confusão com a sociedade, porque eles entenderam que só teriam direitos, não teriam deveres. E a partir daí veio aquela pecha, né, para dizer que eu sou menor, não tem, eu sou menor, posso fazer o que der na minha cabeça, que não vai ter punição. E nós éramos considerados como aqueles que passavam a mão. Passava a mão na cabeça desses meninos, né? E nunca foi assim, né? Pelo contrário, né? O adolescente que cumpre uma medida socioeducativa hoje está sendo ventilado novamente a questão da redução da maioridade penal, mas assim, o adolescente, veja bem, se ele ficar 3 anos preso, parte da adolescência dele, ou seja, metade, acaba sendo com a restrição de liberdade. Então, assim, para um jovem é muito pesado isso, né? Do caráter, esse adolescente, ele sofre demais. A gente tem acompanhado isso diuturnamente, né? O adolescente que cumpre a medida em regime de restrição de liberdade, né? São casos quase que diários de tentativa de autoextermínio. Então, por quê? Porque o menino sofre muito, né? Qual que é a natureza do adolescente, né? Correr, sair para a rua, respirar, né? Ar puro. E ele não tem direito a isso. Então, assim, as pessoas não entendem isso. Não, ele tem que ficar 10 anos, 15 anos. Como assim? Né? Nós vivemos numa sociedade extremamente desigual. Né? Nós não podemos cobrar do nosso jovem que praticamente não teve uma boa educação, que não teve um bom acompanhamento social, que ele se comporte como aquele que vem da classe média mais alta, que tem a oportunidade de pagar boas escolas para os próprios filhos, né? Então há um tratamento altamente desigual quando se exige desses meninos que eles sejam assim, perfeitos, né? E a gente ainda tem, que eu poderia dizer, né, que é uma minoria dos adolescentes que praticam atos infracionais. Uma minoria, né? Tanto que a gente consegue dar conta, a gente não tem uma quantidade de centros de internação assim que poderia todo mundo... Em Belo Horizonte, em Minas, nós temos quantos centros de internação? Nós temos aqui em Belo Horizonte, são 6 de internação, né? Contando fora os centros de internação provisórios, que é onde o adolescente aguarda a resolução do processo no momento que o ato infracional é muito grave e se implica na retenção cautelar dele. Né? Após ele receber a sentença, aí tem esses outros centros de internação ao qual ele é encaminhado de acordo, mais ou menos de acordo com a idade. Né? É uma coisa que não é muito bem observada, né? Que passa a ser uma luta do nosso fórum também, né? Para que isso sempre seja observado, já que está na lei. Né? E, então,
Se puder, só uma coisa que eu acho que é importante a gente estar assim também ressaltando, é essa questão da visão sobre o adolescente autor de ato infracional. Que eu ainda acredito que a sociedade ainda não consegue olhar esse adolescente com um outro olhar, né? Porque nós tivemos período que era terrível, a questão dos meninos e meninas de rua, a questão dos assaltos, etc. Né? E aí veio uma mudança muito grande do Código de Menores para o Estatuto, né? Para a própria Constituição. Então, essa mudança de concepção, isso é até muito interessante a gente dizer, porque concepção é uma coisa que você tem, que está arraigada em você, que você cria, que você, né, com a sua vivência, né, com as suas experiências, você vai formando. E essa questão do adolescente autor de ato infracional, muitas vezes até com os próprios meninos mais pobres que estão, sabe, em outros lugares, o olhar, a visão ainda sabe, aquela, nossa, sabe, olha esse menino. Não tem, não, é discriminatória, ainda é discriminatória, sabe? E isso, para um adolescente autor de ato infracional ou em conflito com a lei, é muito pesado, sabe por quê? Porque ele vai, e quando ele volta, justamente, e quando ele volta, né, para a sua comunidade, o olhar sobre ele permanece. Sabe? Não, como se ele não pudesse ser realmente um sujeito de mudança da sua vida. Então, eu acho que isso é importante. Eu vou interromper, nós vamos chamar um intervalo e vamos voltar para continuar falando sobre o fórum e sobre o levantamento feito, né, com dados estatísticos do acompanhamento do atendimento socioeducativo. A gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Eu queria perguntar ao Dr. Lucas sobre as comissões, né, que formam o fórum. São comissões, as comissões divididas, né, em temas, não é isso? Elas são muito importantes, né, porque, na verdade, são as comissões que se debruçam nas tarefas, né, que buscam as soluções, as proposições, né? Então, é importantíssimo. As comissões, basicamente, são aquelas previstas na lei do SINASE. Mas eu até trouxe uma colinha aqui para a gente não nos perdermos, né? Porque todas são e políticas sobre drogas. E aí todas as entidades que participam do fórum se dividem nessas comissões. Aí acontece assim, as pessoas voluntariamente escolhem uma dessas comissões e aí esse grupo passa a se reunir pelo menos uma vez por mês. E aí onde são discutidos os temas inerentes a cada uma das comissões. Né? E a partir delas surgem sugestões de melhoria nessas áreas. A partir das discussões das comissões, então muitas vezes as discussões ou as propostas são levadas à plenária, né? Porque aí é o todo, para se discutir melhor, aprovar encaminhamentos, né? Mas é muito interessante porque as comissões, você vê que é um número grande, né? De comissões, né? E para manter isso também, as pessoas manterem, né, isso, assim, é um compromisso mesmo, né, doutor Lucas? É uma dedicação, com isso, sabe, né? Uma dedicação. Sim. Que a Marilene falou aqui a respeito das plenárias, né? E essas plenárias acontecem também mensalmente, né? Há anos que ela passa a ser mensalmente, outros anos, como foi esse ano,
ela passou a ser de 2 em 2 meses, mas intercaladas por uma reunião das coordenações ampliadas, que basicamente acaba sendo a mesma coisa. Né? Nós tivemos um problema muito sério, que, como eu falei inicialmente em 2014, né, a primeira plenária aconteceu lá na Procuradoria-Geral de Justiça. Mas o fluxo foi tão grande de pessoas que chegou no momento que aquela sala não comportava mais. Aí nós tivemos que migrar do espaço, né? E conseguimos o espaço lá do auditório da Associação Mineira de Relatório, através do site do TJMG, e verificarem o relatório por completo, né? Que ele é muito interessante, assim. Ele é um relatório estatístico de 2021, são os dados de 2021, né? Porque foi publicado agora, né? Que é sempre do ano anterior, para dar tempo que a gente possa fazer esse estudo completo, né? Mas já vem desde 2015, né? Acho que desde 2015 que a gente já anualmente é publicado o relatório. Aí você pode fazer, inclusive, a conferência, né? A pessoa pode, que for mais curiosa ou querer se aprofundar mais, né? Ela pode ir vendo ano a ano como que as situações vão ocorrendo. E eu posso dizer, por exemplo, que os adolescentes que são apreendidos em face da prática do ato infracional vem diminuindo, ela está dando certo, né? Eu acredito que existe uma parte da responsabilidade por conta do CIA, porque é uma justiça instantânea. Isso é uma coisa formidável, sabe? Porque no mesmo dia que o adolescente é apreendido, ele é conduzido à presença de um juiz, conduzido à presença do promotor, conduzido à presença de um defensor, né? Ele tem uma equipe profissional para atendê-lo naquilo que ele demandar, né? Então, e a pastoral acompanha esse atendimento? Nós acompanhamos, só um adendo aqui na fala do Dr. Lucas, essa questão, né, do estar sempre abaixando esse número, né, de adolescentes em conflito com a lei, isso de uma certa maneira causa-se um pouco. Mas como de 8 mil, tanto, né? De infratores ou infrações diminuiu ou não? Para 3 mil. Então, provavelmente, tem mesmo vários fatores. Eu acho que esse que o doutor Lucas citou, que esse atendimento do CIA, esse atendimento agora muito mais ágil do que era antes, então acredito que isso realmente pode ser um dos fatores. Eu acho que pode não, é um dos fatores. Mas eu acho que realmente, sabe, doutor Lucas, é preciso que o fórum se dedique um pouco mais para fazer esse estudo, sabe? Por que mesmo? Porque aí, nós, a Pastoral do Menor, os adolescentes têm direito à assistência religiosa, né? Pelo próprio estatuto. Então, nós fazemos uma assistência religiosa, não em todos os centros ainda em Belo Horizonte, mas em alguns deles. E a gente chega e fica assim, sabe? Como? Quando a gente pergunta quantos meninos tem, né? Tem 6, tem 15. Quer dizer, e antes, né, da pandemia, a gente chegava, era aquele número grande, assim, de meninos, né, de adolescentes eternos. Então, isso causa realmente, assim, vamos dizer, uma surpresa. Mas tem um lado que é positivo. Que bom. A gente fica feliz, mas que ainda bom. Não por completo. Né? Não por completo. Nós queremos entender. Queremos entender melhor, né? isso, o que está. Mas na visão de vocês, as políticas públicas têm evoluído para esse... A Marilene comentou aqui a respeito do antes da pandemia e o depois, que realmente a pandemia influenciou demais. Primeiro, assim, teve aquele 2020, onde praticamente as pessoas saíram um pouco na rua, né? Então, se você for imaginar a questão, assim, por exemplo, de um menino que sai para cometer um assalto, ele vai ficar um pouco prejudicado porque não tem ninguém na rua, né? Ele precisa de encontrar vítimas, vamos dizer assim, né? E isso não acontecia. Então, diminuiu essa questão do roubo, né? Agora, com relação... Mas a maior infração, né, a infração mais constatada pelo levantamento é o tráfico de drogas, né? Essa não diminuiu. E que vem, né, doutor Lucas? Ela não diminuiu. Todos os anos
é o tráfico de drogas. Porque É sempre, desde o primeiro levantamento. Por que que ela não diminuiu? Até porque a própria questão da pandemia, né, leva as pessoas a consumirem mais drogas, né? Porque foi um período de muita ansiedade, de muita incerteza, né? Pessoas ficaram desesperadas, famílias acabaram sendo acometidas de doenças graves. Crianças e né? adolescentes sem E as escola. né? Outro problema seríssimo que aconteceu, né? Porque a escola é um complemento assim essencial para os nossos meninos, né? Sem escola não há esperança. E eles ficaram, né? E ficaram- Eles ficaram. O acompanhamento O online Léo- da maioria das escolas foi muito proformes, né? Os meninos já tinham dificuldade presencial, imagina Aí de não forma chega. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos discutir a polêmica sobre a redução da maioridade penal, falar sobre um levantamento feito sobre a letalidade entre adolescentes
e também falar sobre uma campanha do Ministério Público a esse respeito. Do fórum. Vamos voltar então falando sobre essa polêmica que sempre traga de volta, né, sobre a redução da maioridade penal. Qual que é a opinião de vocês, doutora Marilene? Esse tema recorrente, né, a gente fica impressionada como que ainda pode-se ter essa visão de que é reduzindo a maioridade penal que a situação possa melhorar. Ao contrário, se nós estamos falando aqui de queda de números, né, de adolescentes que cometem atos infracionais, então, você imagina reduzindo a maioridade penal, o que vai acontecer? E aí, a questão, assim, fundamental que a gente tem de pensar sobre isso, e por que não a redução da idade penal? Porque lugar do menino não é no regime de internação. Lugar de adolescente não é. Ah, mas ele comete ato infracional. Sim, ele comete um ato infracional. Ninguém nega, sabe? Eu acho que isso, que de uma certa maneira, a população, né, tem que entender. Quando a gente diz não à redução da maioridade penal, a gente não está dizendo, não, o menino não comete o ato infracional. Não, ele comete. Ele precisa se responsabilizar pelo ato dele. Só que de uma forma que desenvolva todas as suas potencialidades e não que fique guardando preso. Sabe, porque a ideia espaços da redução da maioridade penal, quem prega isso é exatamente o encarceramento, né, do infrator. Eu acho, sabe o que é, Marilene e Laura, né? Que passa muito por aquela questão quando o Estatuto foi promulgado, né? Porque todo mundo achava, então, que não acontecia nada com o de menor, né? Vamos usar o termo que todo mundo gosta de usar. Então, que o Estatuto passa a mão na cabeça, que não deixa punir, não deixa acontecer nada. Aí começou, desde aquela época, já começou essa discussão. Vamos reduzir o limite da maioridade penal. E agora... Porque o objetivo é que esse adolescente infrator seja julgado como um adulto eles querem e possa que ele ser seja encarcerado. punido, olha só. Eles querem que seja... Eles acham que o adolescente não é punido, né? Então, eles querem que ele seja punido. E na verdade, igual eu expliquei no primeiro bloco, né, o adolescente ele recebe uma punição, às vezes, mais severa que o próprio adulto. Né? O adolescente, por exemplo, ele fica preso cautelarmente, assim, de uma forma que o adulto não fica. Né? E como eu expliquei, se você ficar um mês preso na unidade de internação, né, qualquer um de nós vai comer o pão que o diabo amassou. Né? A gente procura até dar boas condições, né? Mas é difícil porque existe uma cultura de cadeia dentro dos centros de internação que é incentivada, inclusive, que se perpetue, né? Para se ter uma ideia, o Estatuto chama o centro de internação de centro educacional. Por quê? Porque ele não visa apenas a sanção, existe a sanção. Mas né? A ideia é reformar, reabilitar. Agora, né? A sociedade não entende isso. Acha que o adolescente, então, não é punido. E, às vezes, algum caso ou outro de repercussão que acontece, e a gente sempre pode verificar que, quando acontece um caso de repercussão, o adolescente está sempre acompanhado de um adulto. Veja só, né? A preponderância que um adulto tem sobre um jovem. Ele o tempo todo eles falam com o adolescente, vai você, porque se acontecer alguma coisa... você está livre, não vai acontecer nada. Essa que é o grande jargão. Né? O grande envolvimento deles com o tráfico de drogas, né? Exatamente. O tráfico de drogas... Eles são usados, também né? são, outra questão, né? Porque a gente vê, né, basicamente, olha só, o adolescente que pratica o ato infracional de tráfico de drogas, ele também busca um sustento. Ele quer uma oportunidade, que eu falei assim, que às vezes as políticas públicas não oferecem. E o tráfico oferece. E rápido. Te dou R$100 por dia, te dou 200 por dia. Possibilidade de ganhar 400 por dia. E isso aí acende aquele imaginário do menino. Eu vou comprar
telefone celular. Ah, eu vou comprar tênis. Ah, eu vou comprar training, né? Sei lá, né? Alguma coisa. Mas né? ele não tem Mas ele informação não- de que isso vai reduzir o tempo de vida. Pode, Não, né? Vir a reduzir o tempo de vida dele. Ele porque esquece a letalidade que é isso grande nesse ele, meio, é, né? ele esquece que não é uma relação de trabalho normal. Porque o patrão ali, É o patrão. ele não quer saber se existe alguma coisa da errada. Para ele, tudo tem que dar certo. Se a polícia prende o adolescente junto com aquela carga de drogas que ele estava vendendo, esse adolescente é responsável. Então, ele tem que repor, vamos dizer assim, a banca, né? Aham. Porque é tudo feito E a de forma policial. adrenalina deles também, né? Do risco, do perigo, É um que é uma adolescente, coisa né? de adolescência, né? E aí eu queria partir para o estudo sobre a letalidade de adolescentes e jovens nessa situação, né? Pois é, esses O que ele apontou? esses meninos aí, o que acontece? Né? Eles, como eu falei, eles não avaliam muito bem esse risco, eles vão só na adrenalina que a Marilene está citando aqui. E aí começam a acontecer os reveses. E os reveses são exatamente isso. As situações não dão certo, é que acontece. Eles são eliminados. Praticamente não se tem julgamento, não tem nada. Simplesmente é determinado, esse adolescente é eliminado. E é um número absurdo. Esse né? estudo que o senhor fez é inédito em que O aspecto? estudo é o seguinte, ele é um trabalho da Comissão de Letalidade, né, do Fórum. Né? Do Fórum Socioeducativo. Esse foi feito um estudo. Nós conseguimos coletar informações seguras do número de adolescentes que morreram em 2020, né, que relativo à letalidade, o ano que foi estudado foi de 2020. Qual que foi o número apontado? O número apontado não são muitos, mas qualquer que seja esse número já é uma situação assim que é muito preocupante, né? Então, só pegar minha colinha aqui para eu... E esse estudo acabou levando Aí o que acontece? Nós ao desenvolvimento de uma conseguimos... campanha, né? Nós conseguimos... Muito bacana. Nós conseguimos que essa questão da letalidade fosse introduzida no relatório estatístico anual do SIC, que até então não era. Nós tivemos um apoio da juíza titular, doutora Risa, e ela concordou que a gente pudesse tema, né? introduzir isso no relatório. Então, só para ter uma ideia, olha só, nós temos aqui, o número de adolescentes que morreram foram 267 meninos, né? Que aí inclui-se inclusive jovens de até 21 anos, jovens. de 12 até 21 anos. Por acidente foram 31, por homicídio 80, ignorada 139. Natural 1, suicídio 16, aí totalizou 267. Então nós temos um número aqui muito grande de causas ignoradas, porque esses números foram fornecidos pelo Instituto de Medicina Legal, porque a comissão articulou com a Polícia Civil, né? E através do diretor do IML, ele então possibilitou que a gente recebesse os dados daqueles meninos que morreram naquele ano de 2020 e vem sendo fornecido agora de 2021 também para que esse estudo prossiga. Então, recebemos essas informações que 139 mortes foram de causa ignorada. Então, agora, o que está acontecendo? A comissão precisa também estudar por que existe essa seletiva de causa ignorada, né? Porque o menino chegou... Aí estão uma série de questões e tal que nós vamos tentar desvendar para que no próximo relatório isso já não apareça mais. Mas dessa vez não tivemos tempo hábil de são estar dados colocando do período da pandemia, inclusive, isso tudo prejudicou muito, mas só que nós temos um dado muito fidedigno que é o fornecido pelo IML. E aí, a partir do estudo da Comissão de Letalidade do Fórum, né, o ano passado também foi criada uma campanha que é muito assim interessante no sentido de preservar a vida do nosso jovem, né?
Que é a faz a diferença. A hashtag faz a diferença. Por que isso? Porque a sociedade não dá valor a esses meninos que morrem. Sabe? Esses meninos simplesmente são ignorados, né? Muitos acham que são bandidos que morreram, que naquele velho estilo de bandido bom é bandido morto. Pois é. Né? Então esses meninos vêm perdendo a vida e a gente está, através dessa campanha, procurando chamar a atenção da sociedade, né? De que esses meninos são iguais aos nossos, eles existem, eles merecem chances, eles merecem ter os seus direitos preservados, né? E eles não podem morrer assim de forma tão estúpida como vem acontecendo. E como é que essa campanha está sendo desenvolvida? Ela é levada aonde? Essa em que canais ela é está sendo disseminada? desenvolvida. Nós temos as redes sociais, né? Da própria comissão, tá certo? Que é onde são publicados podcasts e outras campanhas, né? As pessoas podem ter acesso só digitando através do hashtag faz a diferença aí. Há aquele direcionamento que nesse aspecto é fantástico, né? As redes sociais. Nós tivemos oportunidade de 2019 fazermos também um seminário a respeito dessa temática, tá certo? É uma campanha para despertar esse olhar, né? E como Black Lives Matter, né? Exatamente, sim. né? Nós temos que mostrar tinha como alvo a letalidade entre a população que faz a negra nos Estados diferença, Unidos, né? né? Isso faz a diferença. Essa é para atentar para essa letalidade aqui desses adolescentes para e mostrar jovens. que vida importa, né? As vidas importam. Não eliminando vidas. E ainda mais de adolescentes, né? Que estão aí em pleno vigor da vida. Então é melhor exterminar. E quais as outras propostas que estão surgindo do fórum que vocês pretendem implementar agora, daqui para frente? A comissão de orçamento eu acho que é muito interessante, né? A comissão de orçamento, na verdade, ela exerce um trabalho quase que diurno, né? Porque ela vai estudando os orçamentos, tanto com relação ao município, né, de Belo Horizonte, como com relação ao Estado. Porque os orçamentos utilizados no sistema socioeducativo? O orçamento proposto pelo Executivo, né, e no que diz respeito à questão de gastos relativos à criança e adolescente. Ele vem aumentando ou vem diminuindo? Eu faço essa pergunta para vocês. Não, isso é muito relativo, né? Porque nós temos a questão da inflação, nós temos a questão... E basicamente, o orçamento não é alto. Né? Então, nós nunca tivemos um orçamento assim, com folga, para dizer assim, podemos gastar à vontade, em novas políticas e novos programas socioeducativos. A verdade é essa. O interessante é porque a comissão, que compõe a comissão, né? A comissão, ela faz, né, a análise do que foi planejado, do que foi gasto, o que de realmente, o percentual que foi gasto, para que é, e aí estabelece perguntas para que o governo possa responder, né? Mas até isso também é um processo a ser aprimorado, porque são invasivas um pouco, né? As respostas. Não, é porque isso diminuiu, não, mas foi alocado no outro lugar. E tem as propostas também. Falta transparência nesse aspecto? Em termos de números, eles estão lá. Mas na hora que a gente... É tanto que sempre tem perguntas. Se tem as perguntas é porque elas não estão claramente para quem está lá lendo e fazendo uma análise. Onde é mais importante investir? Na questão do socioeducativo. No atendimento, é na porta de entrada mesmo? No CIA, por exemplo, na estrutura do CIA? Ou mesmo nos programas educativos dentro já do sistema? Tem que ser preventivo, né? Porque a base é o preventivo. O sistema educativo ele só existe porque o adolescente pratica o ato infracional, né? E como trabalhar essa prevenção com esse público? A prevenção passa por isso que a gente vem discutindo aqui, né? E são várias questões, né? Nós vivemos
num país extremamente desigual, né? E as políticas públicas com relação à questão social, elas não são efetivas, não obstante aí, né, programas de auxílio de renda, né, não são efetivos, né? Basta um suporte integrado, né? Imagino, programas para a família toda, né? Na educação, na formação dessas tudo, olha só, melhoria na formação. Se a gente pensa, por exemplo, na área da assistência social, né? Então, os programas que sejam de fato efetivos, por exemplo, com as famílias. Porque uma bolsa auxílio, ela tem que ser muito bem emergencial, né? aplicada, muito bem monitorada para se ver o resultado. Né? Então, não é isso que vai resolver, mas é uma política continuada. Agora, a educação, para mim, é um outro ponto fundamental, né? Que deve se apostar muito mais com uma educação mais Marilene, né? e sabe o que eu acho também? São tão vastas as políticas públicas para atender isso, que a gente até se perde, né? Mas, por exemplo, estrutura urbana. Poxa, o cara tem que ter direito a ter uma casa, que tem um banheiro, que tem um quarto, né? Água encanada, esgoto, né? E, às vezes ele não tem, né? Ele tem uma casa de um cômodo só. Né? Aquilo ali, as famílias vivem básico para eles. Na questão de promiscuidade total, né? Não tem o transporte público, né? As mães saem para trabalhar, que na maioria das vezes são as mães, as guerreiras, né? Elas saem para trabalhar, deixam os filhos de manhã cedinho, 5, 6 horas da manhã, e só retornam para casa 7 ou 8 horas da noite. É verdade. E os meninos não têm uma creche, né, para ficarem. Isso. Eu espero atendidos. que o fórum faça diferença, né? Assim como a hashtag faz a diferença da campanha. Esse é o objetivo, né? Vou agradecer muito a presença de vocês aqui na TV MP, né? Espero que a gente possa ter outros debates a esse respeito. Obrigada. Muito obrigada. Laura. A você que nos acompanhou, continue seguindo a programação da TV MP. O Além das Montanhas é diário. Eu volto em breve. Até.